falar merda, já dá merda, né? Veja. Oi. Deixa eu... Espera 1 minuto pra ficar ao vivo, que eu vou pegar um pão aqui só pra enfiar aqui pra... Não, tá Acabei de ok. chegar em casa. Vai ficar o tempo que você pega, vai. Eu quero pegar água, quero pegar água. Vai enfiar o pão aonde esse cara? Pegar água. Então, gente, eu vou botar até o link aí pra vocês, ó. Pra vocês quiserem compartilhar. Gerobra. É esse mesmo. Então, galera, a gente vai começar agora. Pega água, Marcos. Deixa eu Pra pegar minha água. quem conseguiu ter acesso ao link que eu mandei e ao convite, a gente vai começar agora um espaço de debate aberto sobre a semana, sobre a política, o coronavírus e o que mais der na telha, né? A ideia desse espaço é que ele seja um espaço aberto, então se alguém em algum momento estiver ouvindo aí e quiser ter vontade de participar, vai ter um chat aí no Twitch do lado direito e você pode pedir o link para entrar no servidor do Discord, que é o programa que a gente usa para estar conversando via voz, e participar também. Eu vou começar me apresentando. Eu sou o Germano, moro em Curitiba, sou bancário e vou pedir que os convidados aí também se apresentem. Tô aqui, galera. Pode se apresentar de novo, Maurício. Sou Maurílio, trabalho no Banco do Brasil, tenho 25 anos, formado em Economia. O que mais? Trabalhei com consultoria de empresas, startups, inovação. Atuo nessa área no Banco do Brasil hoje. E sou de Fortaleza, moro em Curitiba há 5 anos. Show. Tamo junto. Eu sou o Thiago, tô terminando a formação em análise e desenvolvimento de sistemas, tenho 29 anos, trabalho no Banco do Brasil também e sou indignado. Eu sou o Ruiz, tenho 30 anos, sou capixaba morando no Paraná, trabalho para o inimigo. E... Ninguém trabalha pra amigo aqui, cara. Ninguém trabalha pra amigo, não, cara. Vai, Arruda. Eu vou fazer a mesma piada que eu fiz há 10 segundos. Sou Thiago Arruda, porque Thiago é um gênero que precisa de uma espécie, no meu caso é Arruda. Porque tinha meta nos anos 90 de Thiago, nos cartórios. Tu já viu o gráfico do IBGE? Não, mas eu acredito. É sério? Plenamente que tem. O IBGE é genial, cara. Eles fizeram gráfico de como os nomes evoluíram no último século, né? Então você entra lá na plataforma do IBGE e coloca Germano, Valdir Cleison, Thiago. Aí ele faz a triagem já com H, com Y, sem H, com Y e H. E aí a minha tese foi confirmada nesse momento. Que é a tese que eu acho que todo Thiago intui, né? Porque não existem Thiagos velhos, né? Não existem Thiagos velhos. É um fato. É um fato. Todos eles na década de 80, cara. Tipo assim, o gráfico tem um pequeno pico ali na década de 60. Aí na década de 80 ele papoca, vai lá em cima e depois cai de novo e acabou, Thiago. Acabou, não tem mais, entendeu? Era só essa galera. E aí é todo mundo com 30 e poucos anos e tal. Eu não sei qual foi a novela. A minha pesquisa tem que continuar um dia nessa direção para descobrir qual foi a novela, qual foi a raiz dessa moda. E eu provavelmente não deveria estar tomando tanto tempo me apresentando, né? Mas a tua tese foi nisso aí, foi Thiago. Esse é um projeto paralelo aí. Pessoal. Vai, Pablo. Estão me ouvindo agora? Então, sim. pode se apresentar. Eu só falei meu nome, cara. Eu só falei meu nome. Que é isso, Germano, pô? Você quer mais um tempo de fala? Tá bom, conclua, companheiro. Concluí, eu tenho 33 anos, sou professor de Direito na Universidade Federal Rural do Semiárido, nasci de Fortaleza, morando em Mossoró já há uns 6 anos e meio. Paulo. Pode passar outra forma. Cid Gomes. E aí, meu povo, tudo bem? Eu sou o Pablo. Cara, eu me vejo um pouco como artista, né? Escrevo poesia, toco um pouco, mas também tô nessa linha acadêmica aí, né? Fazendo ciência, então cientista artista, né? É um cientista de humanos.
Não. Eu sou híbrido, né? Mas acho que todos somos, né? Assim, então eu sou biólogo, né? De formação, aí fui fazer um mestrado interdisciplinar em sustentabilidade, aí me interessei por cidades e depois fui fazer o doutorado na arquitetura. Aí tô trabalhando com uma ideia de bem viver urbano, né? Depois eu falo melhor aí pra vocês o que é. Tá no Da doutorado hora, em hein? arquitetura, velho? É. Não, Massa, cara, sabia não. terminei já, ano passado. Ei, velho, que legal, pô. Sabia não. Pois é. Então é isso, gente. Apresentados, né? A ideia é que seja um espaço bem aberto mesmo pra gente conversar, tá? Então, eu vou propor, né, que a gente comece falando, teça um comentário sobre a manifestação do 15 de março, mas pensando, a reflexão que eu quero trazer, pelo menos, é a questão da popularidade do Bolsonaro. Como é que essa manifestação do dia 15 lá, o desastre dele ter ido pro povo, dado a mão, né, em meio à epidemia do coronavírus, enfim, como que isso impactou o Congresso, o Senado e a base do bolsonarismo, né? Eu tenho a impressão pessoal de que abalou muito forte a base do bolsonarismo, né? Não só o Congresso e o Senado. Alguém quer fazer um comentário primeiro ou não? Eu quero fazer uma pergunta. Tu acha que abalou mesmo? Por quê? Cara, eu acho que tem as duas expressões aí da... Alguém me ajuda no nome da deputada estadual de São Paulo que entrou com impeachment? Janaína Pascoal? Janaína Pascoal. Na verdade, ela já tinha rompido, né, com o bolsonarismo, já estava bem crítica. Mas eu tenho sentido que há alguns setores mais conservadores que estão sentindo agora as consequências do coronavírus, assim, mais diretamente, né? Estão vendo no jornal o fechamento, as mortes, e que no começo estava comprando esse discurso da conspiração aí da China, né? A conspiração do comunismo, e que agora está começando a sentir medo, né? Por causa da questão da saúde, né? E está começando a ficar desconfortável em defender algumas teses do bolsonarismo, como essa tese... Desculpa. Como essa tese enfim, né, da conspiração da China, que inclusive teve uma atualização, acho que hoje, né, do filho dele, né, e do pedido lá da embaixada, pedido não, né, o desconforto com a embaixada da China. Sim. Bem, eu teci um comentário aqui sobre isso. Primeiro, assim, a coisa que mais está me deixando assustado é que, cara, o Brasil é um produtor de discórdia a nível nacional e mundial por dia é muito grande, né, velho? Tipo, em um dia acontece um monte de bosta que você já tem um monte de assunto pra falar. Então, do dia 15 pra agora, velho, já teve muita coisa que, como tu falou, relacionada ao Eduardo Bolsonaro, né, com relação a... Enfim, os caras gostam de comprar briga, né? E trazendo essa mesma linha lá do dia 15 para essa última desavença aí, né, que tá rolando, né, com o clã aí, é o mesmo motivo, né, velho? É um ego absurdo que os caras sentem a necessidade de comprar briga com todo mundo. Eu vejo que teve uma diminuição de apoio da base política do Bolsonaro no sentido objetivo mesmo. Eu acho que ele tá perdendo aquela euforia que era no início, ou até mesmo oportunisticamente, não sei se a palavra tá certa, desde o impeachment da Dilma até as eleições e tal ali, todo mundo era amigo. Eu acho que está diminuindo. E eu acho que, na verdade, os outros, né, deputados, as outras, quem era antes mais aliado, tá pensando assim, cara, se eu ficar apoiando esse merda aí, esse maluco, eu vou me queimar. Então, já tô vendo que esse cara tá indo pra um lado muito bizarro da coisa e vou começar a pisar no freio com relação a essa relação. E outra coisa é o impacto direto disso, né, velho? Não conheço caso de país no mundo que tenha ficado rico com os poderes simplesmente brigando, né? Que nem irmão. Entre si, né? Irmão, que a mãe tem que chegar e falar, ó, meu filho, vai brigar com seu irmão, não, tem que dar de mão dada, viu? Porque senão a coisa não anda, não. Cara, eu acho, assim, desde o começo, o Bolsonaro, ele foi pautado sempre em coisas polêmicas, vamos colocar assim, né? Pra ser sutil. E ele conseguiu criar uma imagem dele próprio, o próprio Bolsonaro, enfim, a família, os seguidores dele, criaram uma imagem dele intocável hoje.
Então, o que o Bolsonaro diz hoje, para os seguidores, para os bolsonaristas, é verdade, é ciência e ponto final, acabou. Se a ciência está dizendo que existe o coronavírus e o Bolsonaro está dizendo que se o mundo todo está pegando fogo, o Bolsonaro diz o mundo não está pegando fogo, o mundo não está pegando fogo para os bolsonaristas. Para eles é mentira. É a mídia que está criando isso. E até me perdi no que era a pergunta. Mas sim, eu não vejo isso como enfraquecimento, não. Eu acho que assim, sempre teve, desde o começo ali, muita gente foi abrindo os olhos, foi virando a chavinha ali, foi diminuindo a popularidade dele. Mas da galera que é mais assídua nesse gado, os gado mesmo, né? Os caras já são mais. Não estão nem aí, velho. O que o cara disser, eles vão. Se o Bolsonaro disser que vai ter panelaço a favor dele depois do panelaço contra, os caras vão lá e vão fazer. Não existe coronavírus, pode ir pra rua, vamos lá, eu tô com vocês, os caras vão. Eu não acho, não sei. Mas assim, em questão de deputado, enfim, do Senado, todo mundo, né? Os próprios políticos lá, muita gente já se tocou. Muita gente no começo entrou na onda do Bolsonaro para ganhar popularidade, mas logo já tem muita gente abrindo o olho, né? Percebendo o tanto de coisa que tá acontecendo, tanto de escândalos que envolvem, né? E já tá pulando fora. Então, até pegando aí do seu raciocínio, né, sobre esse pessoal que segue de forma inquestionável o Bolsonaro, tem até um bom tempo, assim, acho que foi de antes das eleições já, que eu vi uma reportagem uma matéria, né, daquele site da Vice, e ele, para mim, mostra que isso é assim, uma espécie de um problema social que leva esse apoio para além da política da economia. Um fanatismo, né? Isso. É um fenômeno tipo de seita mesmo, é um sectarismo que rola aí. Nessa matéria eu lembro que a repórter, ela passou dias com esse pessoal que organiza essas manifestações e participando da vida deles, e o que você percebe é que essas pessoas, até então, né, antes do Bolsonaro, eram pessoas que não se sentiam relevantes, que eram pessoas que se sentiam invisíveis para a sociedade, e de repente elas encontraram nesse meio uma forma de ter relevância, de se sentir importante, de acreditar que está participando de algo Eu descobri a verdade, né, tipo isso. Desculpa te interromper aí, mas é algo tipo, descobrir a verdade, tem alguém que pensa parecido comigo, oh meu Deus, é tipo terra plana, né? Tipo, tá ficando famoso hoje porque alguém teve coragem de falar, colocar um vídeo no YouTube, fazer esse experimento bizarro, e alguém viu e falou, caraca, eu sempre pensei nisso, mas nunca tive coragem de falar. E eu encontrei um louco igual a mim, olha só, né? Exatamente, e aí as pessoas encontraram, de certa forma, a sua identidade, assim, né, de vida. E renunciar a isso para elas é como perder uma identidade mesmo. Então elas vão levar isso ao extremo. Elas não vão olhar primeiro que é racional, que é factível. Elas querem provar essa ideia da relevância como pessoa. Então isso eu acho que é um grande problema social. E aí, independente do que acontecer, né, acho que vai ter que ser algo extremo, mas sempre vai ter esse grupo. Mas eu vejo assim, com outra forma que assim, o pessoal que era os antipetistas, assim, vamos dizer, esses aí já pularam do barco. Esses aí já viram que até o Bolsonaro ele não é uma ferramenta para implementar as ideias políticas e econômicas deles, né? Porque ele sempre cria empecilho para as reformas, né, que querem implementar. Então, acredito que é mais nessa linha aí. Mas tu acha, Ruiz? Desculpa, eu concordo plenamente. Desculpa, Tigres. Deixa eu só. Eu queria só ver se o Pablo ou o Thiago, que eu vi que o Pablo tentou falar na bolinha aqui. Opa, tem que ver só se o Thiago tá na conversa aí também, que ele tava tendo dificuldade, né? Eu tô. Thiago Arruda. Adiante, Pablo, se quiser. Não, eu acho, pra ser bem sincero assim com vocês, eu tô tendo uma dificuldade de estar acompanhando tudo assim a todo tempo, né?
E aí, antes de começar aqui o papo, eu fui dar uma estudada mesmo, assim, né? Porque, na verdade, assim, me faz mal, né? Assim, tem me feito muito mal acompanhar os desdobramentos da política. E eu acho, assim, sendo bem objetivo, né? Pro que o Germano perguntou, eu acho que, para mim, a visão que eu tenho é como se essa manifestação em plena pandemia fosse a gota d'água, assim, né? Em ecologia tem uma ideia de eutrofização, assim, né? Que sempre usa a imagem de um lago que vai recebendo nutrientes, né? Além da capacidade dele, e aquilo ali já está errado durante muito tempo, mas tem um momento de quebra, assim, né? Tem um momento... O mic não está funcionando? Sim, Pablo, manda brasa. Tem um momento de quebra, assim, né? Tipo, que eu concordo, né, com a galera que falou assim, o cara já surgiu nesse mundo invertido, né? Ele já é esse personagem do mundo invertido onde os absurdos funcionam, né? Tipo, a galera anda no teto, a terra, né, é plana e tal, tipo, não é outro funcionamento, assim, é como se fosse um pluriverso mesmo, que é um debate que tá rolando agora também, né? Tipo, nos quadrinhos já rolava há algum tempo e agora tá chegando em contato, assim, com a nossa experiência do real, né, assim, mas eu acho, assim, que tem uma parada rolando fora, né, tipo, não dá pra ver o que o Bolsonaro e a galera dele faz só, assim, né, tipo, o Trump já mudou uma postura, tipo, eu não sei como tá lá na Inglaterra, mas, tipo, todos esses caras, assim, que estavam super surfando no mundo neoliberal, de repente mudam, né, tipo, eu acho que tem muito a ver, assim, uma análise bem primária, assim, né? Mas tem muito a ver com a galera se ligou que vai perder muita grana, assim, acho que do ponto de vista mais ambiental, né? Tipo, como se o coronavírus antecipasse um fim de mundo que estava muito longe ainda, assim, e a gente está tendo um gostinho, assim, tipo um teaser, né? E os caras estavam brincando com esse fim de mundo, né? Tipo, os caras estavam... eu lembro, né? Quando o Trump entrou, a primeira coisa que ele fez antes de mostrar o negacionismo climático dele foi tirar a base de dados do site lá da Secretaria de Meio Ambiente, para a galera não ter a informação, tipo, nem ter o debate, assim, tipo, eu acredito, não acredito. Não ter a informação, tá entendendo? O acesso. Tipo, e a galera super apoiou. Pois Não, então... Então, Pablo, o coronavírus é uma degustação da barbárie? Essa lagoa eutrofizada aí, os peixes mortos, né? Tipo, é isso aí. Tipo, mas eu acho que é um drama muito nosso, humano, né? Tá entendendo? As minhas plantinhas aqui na janela estão de boa, estão super trocando, assim, fertilizando umas às outras, tá entendendo? Por enquanto. Por enquanto, viu? Arruda, quer comentar alguma coisa? Tá. Aqui todo mundo já falou e vou tentando partir do que já veio, né? Não, eu tenho basicamente concordância. Essa ideia de que se forma uma seita, a ideia de formação de identidade política é uma coisa que ficou muito, muito forte, muito evidente, porque parecia que só existia na esquerda, né, no Brasil, a identidade de um militante de esquerda, né, a estética, o comportamento, a conduta, a forma de se organizar politicamente, tudo isso parecia, né, ser uma propriedade da esquerda no Brasil, mas no mundo todo você já tinha níveis diferentes de como a direita se organizava, né? Assim, você tinha outras formas de identidade política conservadora. Acho que no mundo todo, sei lá, nos últimos 10 anos, sei lá, né? Mas o Brasil, acho que era particularmente, era peculiar nisso. Acho que aqui, de fato, havia muito pouco de uma identidade conservadora, né? De uma identidade que pudesse capturar, né? O Hayek fala nos livros dele lá né, sobre o neoliberalismo como doutrina, que tem que ser uma doutrina viva, né? E é isso que aconteceu no Brasil, né? Você não ouvia 10 anos atrás uma pessoa chegar para você, um cara chegar para vender uma trufa de chocolate na praça e dizer que é para ele realizar o sonho de montar uma lanchonete na casa dele. Né? Esse sonho do empreendedor de si mesmo, empresário de si mesmo, essa outra forma de ver o mundo mesmo, essa outra lente do mundo, né? Essa outra cosmovisão, outra racionalidade, você não tinha alcance praticamente nenhum. E mesmo os neoliberais brasileiros não eram nem o que o Guedes é, porque o Guedes já é mais ideológico, né?
você pega os neoliberais que trabalharam nos governos Lula e Fernando Henrique, aqueles que faziam políticas geralmente de ajuste fiscal, etc., eles não tinham essa pegada, né? Isso foi se formando, acho que no começo tinha um Diogo Mainardi, que talvez tenha sido, né? Hoje tem um antagonista, mas foi plantando sementinhas com aquele jeitinho de escrever, botando ponto final em cada 3 palavras, né? E as pessoas liam a Veja. E aí daí veio essa chuva aí de Nando Moura para lá, né? É só lembrar que eu li Olavo de Carvalho com 14 anos de idade com a revista Época da minha tia, que eu pegava atrasado aqui em casa. E eu lia para achar graça, pô. Eu lia para ver o cara dizer que o Bill Clinton era agente de Pequim na Casa Branca, que a Globo era palestinista, abortista, gaysista, feminista, nazista, não sei o quê. E aí, meu amigo, eu lia para achar graça. E hoje esse cara é o que é, né? Assim, é um tipo de deslocamento muito... e com a criação de uma identidade, né? Mas beleza, acho que é parte da identidade. Já, eu ia fazer exatamente essa pergunta aí para responder de uma forma. Eu sempre achei que, na verdade, né, a base do Bolsonaro fosse frágil, exatamente por essa coisa da ilusão, né, da troca entre uma identidade e outra. As pessoas jogaram tudo dentro do mesmo pacote, sendo que nem tudo está dentro do pacote que você está comprando. Não sei se você está dando para entender. E eu acho que depois do dia 15, alguns dessa base que não é tão sólida assim, ou que não é tão cego assim, que as pessoas, né, os bolsonaristas achavam que era unanimidade, que todo mundo simplesmente idolatrava, tipo, vocês idolatram tanto quanto eu, quando o outro, Janaína Pascoal, por exemplo, eu me assustei, né, tipo, se declarou ali, xingou e tal, ela mostrou, poxa, cara, então ela entendeu que foi uma merda que foi feita. E eu acho que essas expressões de algumas pessoas que antes eram dadas como, tipo, verdadeiras seguidoras e idolatrar o Bolsonaro, como se elas se mostraram contra, eu acho que deu uma desestabilizada, porque mostrou que, opa, então não era tão inexorável assim a devoção. Então tem pessoas que pensam realmente e contestam, então acho que isso ainda vai se desdobrar, mas eu acho que teve sim já uma quebra da base e a gente vai ver só se deteriorar daqui pra frente, principalmente se ele continuar do jeito sendo burro, assim, né? Acho que o que eu acredito que o coronavírus é diferente, por exemplo, a conspiração do coronavírus, né, feita pela China comunista para implantar no resto do mundo, ou uma conspiração de que seria para fazer uma baixa nas ações, né, para ter uma vantagem competitiva no mercado de ações. Essa conspiração ela se difere das outras conspirações, né? Conspiração do PT, do Foro de São Paulo, porque essa conspiração de que o Bolsonaro falou que o coronavírus era uma histeria, era pouca coisa, ela vai ser rapidamente validada como mentirosa, né? Por exemplo, você falar que há um golpe comunista no Brasil em andamento, é difícil você validar e comprovar. Óbvio que é mais difícil você comprovar que há do que não há, né? Mas para um bolsominion é difícil você comprovar que não existe, né? Porque tá tudo no mundo a conspiração da rede social e tal. E essa do coronavírus eu acho que ela, né, já está se provando como falsa muito rapidamente. Tanto é que o próprio Bolsonaro teve que voltar atrás, enfim, das declarações que ele fez do dia 15 para cá, né? Mas eles precisam de validação, essa base? Porque muda muito, assim, né? É mais mutagênico do que o vírus, né? O discurso. Com certeza. Tem razão. Tipo, não disse aquilo não, disse outra coisa, aí ajusta rapidamente e entra em conformidade, né? Tipo... Essa contribuição biológica é muito legal. E eles têm um argumento muito forte hoje deles, que é a questão de opinião, né? Essa é a tua opinião. Esse inclusive o Bolsonaro foi o argumento do Bolsonaro, né? Tem um argumento que é tão tosco, né? Que assim, onde estava a mídia em 2000 e não sei quanto? Cara, a mídia estava fudendo o partido que te saiu do poder, filha da puta. Exatamente, tava fazendo exatamente a mesma coisa que faz hoje. A Globo passou de ultra-direita pra ultra-esquerda, ou ultra-esquerda pra ultra-direita, enfim, é o contrário. Muito rapidamente, né? É igual o vírus aí, como o Pablo diz aí. Estava alguém em não sei quando, onde estava tracinho em não sei quando, meu amigo, acabou a conversa aí, porque
Essa, Deu uma travada, Thiago. Não sei se foi só mas assim, o que eu acho que Não, deu uma Deu uma travada travada no aí. teu áudio. Pode continuar. é que essa estrutura de pergunta, onde estava X em 1900 é uma estrutura de pergunta que não vale a pena. Assim, para a conversa aí, galera, vamos ali, dar uma volta e tal. É um fenômeno que a esquerda Deu ruim. americana fala do Trump, que é o whataboutismo, né? Que é whatabout, que em português seria, como é que eu traduzo, né? E o PTismo. E o que É. você diz de É. Lula? E o PT, assim, deixa que eu vou explicar aqui, É ó. o IUPT, exatamente. Você dá um tema ou um assunto que ele é complicado para a direita, e a esquerda e a direita fala, what about Cuba em 1953, né? E aí ele não responde a pergunta que foi feita, né? Estrutura de Exatamente. narrativa de buscar o inimigo, né? Porque através do About eu busco o inimigo que alimenta a minha base, porque minha base é alimentada por um tipo de guerra política que chama de guerra cultural, né? É uma guerra permanente e que eles nomeiam como guerra, né? Ninguém leu mais. Vê, Olavo de Carvalho fala disso, né? Ele leu Gramsci para dizer que o Gramsci propõe uma guerra cultural e a proposta dele é fazer uma guerra cultural contra a guerra cultural que a esquerda supostamente faz. Né? E isso não é um caso isolado de como a direita tentou, de um jeito dela, digerindo de uma forma particular, processar conceitos e estratégias da esquerda. Se você ler, eu estou fugindo um pouco do tempo, mas eu vou mostrar para ele já, certo? O Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista em que ele responde uma pergunta sobre o PL do comunismo, da proibição do comunismo no Brasil. Aí ele, para mim, ele é, entre os dementes, é o que tem algum nível de tentativa de se esclarecer politicamente. Por isso esse papel de tentar ser um estrategista internacional e tal. E ele responde algo que é muito comum na estrutura argumentativa até da esquerda, né, de falar que um parlamentar, eu propus esse projeto, eu sei que formalmente ele não funciona, mas o papel de um parlamentar também é educar a população, é mobilizar, é agitar, é propor bandeiras, né? Mas, enfim, o que eu ia falar, na verdade, né, é que eu acho que tem uma dificuldade de construir essa narrativa, que é o que vocês estão falando, na minha opinião. É a mesma coisa. Há uma dificuldade em construir a narrativa, porque por mais que a fake news trabalhe com esse viés de confirmação e o problema da validação seja mais um problema identitário e de paixão política do que um problema propriamente de verdadeiro ou falso, né? Do que um problema de verdadeiro ou falso, é preciso ter algum nível de cola, é preciso ter algum nível de aderência à realidade. E aí, quando eu tenho uma situação extremamente dramática, como uma pandemia, fica muito difícil da aderência. Né? As pessoas estão morrendo a rodo, né? Não é só na China, na Itália, na Europa, agora. Então, tem alguma coisa fazendo uma zoada muito grande aí, que eu não estou entendendo o que é. Um teclado, né? Estão me ouvindo? Tô. Tá ouvindo? Ô, Thiago, mas já que... Deixa eu te interromper. Esse momento de coronavírus não seria justamente o momento ideal, né? Para justamente fazer a identidade? É isso que eu tava falando, né? Do choque, assim, é como se fosse um teaser, assim, da consequência, né? Dos atos, né? Do acúmulo de decisões irresponsáveis, né? Assim, não só daqui, né? Mas, tipo, sei lá, em todas essas conjunturas de sociedade, de relação com a natureza, né? De relação interpessoal e tudo, cultural. É uma cultura... Eu vou trazer outra referência aqui, que 2012, tipo, a galera tava discutindo, tipo, a onda da Rio+20 era decolagem econômica, assim, né? Como a gente vai fazer a economia desmaterializar para desonerar os processamentos da natureza, assim, tipo. E era o debate, assim, economia verde e tal, né? Tipo, e existia essa ilusão mesmo de que poderia haver esse descolamento que acho que acompanha isso que o Thiago Arruda estava falando, né? Os povos indígenas hoje que estão começando a aparecer, né? Tipo, tem a figura do Ayrton Krenak aqui que está se tornando famosa, né, no Brasil. Sim. Assim, pelo menos para o grande público, né? Ele já era, mas ele e a Sueli Ronick, que é uma psicanalista, falam desse processo do mundo ocidental mesmo, assim, né? De trabalhar com palavras sem alma, sabe? Tipo, que ela fala no discurso dela, assim, sobre a democracia, né? Tipo, parece que a estratégia do bolsonarismo aqui
investir de uma maneira pesada de forma que as palavras não tenham, elas não signifiquem mais nada, não possam mais comportar nada ou tudo, né? Que é a mesma coisa, assim. Acho que o Duncan fala degradação da palavra, né? O Christian Duncan também falou. A degradação da palavra, né, cara? Pois é, mas é justamente isso. A gente cria um espaço onde a gente não consegue fazer nada, contraponto nenhum, porque pode tudo, de fato. Assim, a gente não consegue ler, a gente não consegue se comunicar, né? Qualquer linguagem é válida. E realmente é isso. Acho que agora, de fato, assim, parece, né, que a consequência dessa estratégia ela tá vindo à tona. Assim, poxa, as pessoas estão reclusas nas suas casas, né? Assim, e eu acho que talvez não tenha nada a ver, mas talvez tenha tudo a ver, né? Tipo, tem um estudo aí recente que falou da degradação dos habitats, né, de fauna silvestre, e associa com essa mudança aí no vírus que ele se tornou capaz de infectar a gente e tal, né? Então, talvez seja o que a gente está vivendo de um elo muito distante, assim, uma consequência de toda essa cultura, né? Assim, toda essa forma de estar no mundo, né? Eu achei massa essa coisa que você falou com relação ao vírus aí, Pablo. Não seria, né, essa ruptura aí, pensando no PT, na época que todo mundo reclamava, corrupção, beleza, ok, nasceu ontem, né? Hoje, a discussão, né, que está em torno da legitimidade ou da capacidade, né, que é sempre duvidável, é uma coisa que não distingue classes, né, que é uma porra de um vírus que pode matar sua família, pode matar sua avó. Tipo, quando a disputa era sobre nós e eles, né, aquele negacionismo que gerou essa negação no sentido não da ciência, eu tô falando agora, mas a negação do que é do outro, né? Tipo, eu nego se é de esquerda, foda-se, não interessa o que tem no meio, do caminho aí. Se não é de direita, é esquerda, é comunista, acabou. Isso criou uma visão na cabeça das pessoas que tudo é com relação a dinheiro e a disputa né, que sempre foi, na verdade, né, essa disputa de classes. Só que quando a gente fala em saúde pública, o vírus, né, não tá preocupado não, cara, se você é rico, se você é... Inclusive, se você é rico e foi pra Europa, você tem mais risco de estar fudido, né, inclusive. Então, eu acho que... Será que não teria alguma coisa, né, talvez gere uma consequência diferente na discussão, na cabeça das pessoas hoje, ou um questionamento diferente, porque, cara, eu não tô falando agora se rouba ou se não rouba, se é rico ou se é pobre, se tá gerenciando para X ou para B. É uma coisa que todo mundo é passível de ficar indignado, porque pode alcançar todo mundo, né? E a irresponsabilidade, nesse caso, ela pode ter uma conotação diferente, né, do que seria passível de ser questionada há 3, 4 anos atrás. Pelo menos é o que eu enxergo. Assim. Inclusive, existe a discussão de que o argumento de algumas pessoas, né, que estão falando que estão fazendo muito alarde em relação ao coronavírus, não precisa disso tudo e tal, como tem, né, no povo mais direitista. Estão falando, teve a dengue tá aí, ó, mata muito mais que o coronavírus e ninguém faz nada e tudo. Existe a discussão também da questão social, né, de dengue é uma doença de pobre, vamos colocar assim, né, de pessoas que têm menos condição, às vezes, sei lá, menos informação também de manter a casa limpa, mas já o coronavírus não, né, é de quem que trouxe aqui para o Brasil, mas eu digo de quem trouxe para o Brasil, né, é de quem viajou para a Europa, quem viaja para a Europa para trazer, ou de fora, né, não sei, Ásia, não é gente com pouca condição financeira, né. Não, é interessante essa coisa aí, gente. Desculpa. Tá chamando de corona ricos, né? Corona ricos, exatamente. Mas assim, não sei se vocês viram no jornal, mas acho que 2 das mortes foram de empregadas domésticas, né? Que ficaram na casa dos seus patrões que voltaram da Itália. E tem gente forçando esse debate para dizer, eu já vi até postagem, assim, que é um pânico de classe, né? O coronavírus, o que ele provoca é um pânico de classe. Eu não acho, assim, eu acho que isso é uma espécie de economicismo, assim, bem vulgar. Eu não estou dizendo que alguém colocou nesses termos, mas
esticando essa corda, aí algumas pessoas têm ido para esse extremo, né? Porque eu acho que, de fato, o que há no coronavírus é um tipo de disseminação, porque o Aedes aegypti, a turma tentou aí acabar com ele, desenvolver um bicho que comesse ele, um não sei o quê, mas o bicho está aí. Agora, esse outro aí, o coronavírus, a forma de disseminação e o grau de letalidade, me parece que é uma combinação, uma relativa letalidade alta, né? Uma letalidade relativamente alta para uma disseminação fácil, que não é tipo sarampo, que é pelo ar, né? Mas é uma disseminação muito escrota também, porque, enfim, pegou aqui na maçaneta, se fudeu. Então, eu acho que é perigoso quando as pessoas esticam essa corda, né, para o pânico não, isso é um pânico de classe, é um problema puramente classista, né? Assim, eu acho que quem vai se fuder mesmo no coronavírus, inclusive, não vai ser essas pessoas que vão ter respirador artificial, né? Quem vai se fuder quando essa merda que chegar lá na favela que tava pegando fogo hoje em São Paulo, né? Aí eu acho que esse ponto é muito, muito foda, assim, Thiago, porque isso tá dominando essa retórica burra aí, que primeiro tem a retórica do não é letal, não é perigoso, não sou grupo de risco, foda-se. Esse aí eu acho que a gente nem precisa comentar, porque é mau caráter, né? Se você tá despreocupado só porque você não vai morrer, vai tomar no seu cu. E outra coisa é que, juntando o que você falou com o que o Thiago falou, cara, a gente tem pobreza. Aí fala, mas a pobreza mata mais. Tá, mas agora ela vai matar junto com o coronavírus, entendeu? Tipo, mas a gente tem a dengue não sei o quê. Mas tem o HIV. Cara, agora, tipo, a gente não tá trocando um por outro, a gente tá tendo os dois juntos. E, tipo, e todo mundo vai precisar de atendimento, entende? Então, não é... Cara, um pouco disso aí que você fala. Uma parte bem rapidinho. Isso aí é o whatabouts do Trump, entendeu? Exatamente. É verdade, um bom gancho. E assim, o machismo mata mais. Então pronto, deixa essa porra comer nosso pulmão e vamos pra frente. Porque o machismo mata mais. Porque como na Rússia mataram 1 milhão de pessoas em 1918, então a gente pode matar 999 mil. Deixa o negócio comer o pulmão aí da gente. Exatamente. O coronavírus matou menos que Mao Tse Tung. Então tá legitimado. Essencialmente é uma forma de neutralizar, né? Qualquer... Sim. Assim, os riscos, em princípio, são, assim, independente de com quem a gente esteja falando, né? O pessoal que estuda teoria de risco, né, fala que é bem de rejeição, né? Tipo, tu vai trazer uma informação nova que vai me fazer mudar o meu estilo de vida, eu primeiro vou negar ao máximo, né? Depois se a coisa ficar um pouco mais complicada, eu tenho que fazer uma mediação, como é que eu, né? O que eu tenho que mudar e quanto, né? E aí, por último, assim, né? Tipo, depois de todas as estratégias aí, é que a pessoa assume, mas geralmente é muito forçoso. É raríssima a pessoa, a subjetividade que acolhe, né, um risco de primeira, assim. Tanto que a postura preventiva é algo que se observa muito pouco, assim, né? Pelo menos nessa cultura ocidental, né? É o meme do cachorro pegando fogo todo, né? Eu queria... Peraí, alguém pegando fogo. Você fazer outra reflexão, que é engraçado como é o elemento da internet também que permitiu isso, né? Eu não sei como é que tava nos locais de trabalho, né, de vocês, mas assim, parece que tem duas realidades acontecendo, né? Como a bolha da rede social, né? A bolha lá das redes sociais, da internet, parece que a gente tá vendo os dois planetas, né? De um lado vem as pessoas que estão vendo o jornal, né? Não sei, né? Os grupos do WhatsApp X, e um setor talvez até mais histérico, meu Deus, a pandemia, vamos todo mundo morrer. E de um outro bolsominion que não importa o que aconteça na Folha de São Paulo, porque ela é de esquerda, a Globo, né? É histeria, porque ele tá guardado ali naquele grupo do WhatsApp, né? Aquele grupo do WhatsApp ele tá ministrando aquela informação que ele pode consumir, e ele só consome aquele tipo de informação. E o resto é a extrema imprensa, o resto. Exatamente, a extrema imprensa. Tanto é que a conspiração, né? A conspiração da China comunista, do vírus, ela englobou todo mundo, né? Ela englobou toda a grande mídia, os partidos todos e tal, e só quem descobriu da conspiração foi o meu grupo do WhatsApp. Foi a gente que descobriu e a gente que sabe,
Não, O resto deixa tá eu trazer uma reflexão participando da pra vocês. conspiração ou tá sendo gado, sendo levado pra essa conspiração. E agora é até aquela parada do. Só concluir, Maurílio, que acho que é uma crítica da esquerda, né? Muito, muito famosa ali na gente, era que a militância de internet, né? E que o Bolsonaro ganhou a eleição basicamente com a eleição de. Desculpa, a militância de internet, né? Foi isso que ele fez. E até hoje segura a base dele, né? E tem um fator aí que, como você falou, relacionado à China e à mídia ao mesmo tempo. Não sei se vocês já chegaram a ver o que está acontecendo. Eu cheguei a ver porque a bolha entrou na minha, assim, tipo, parte da minha família é bolsonarista, né, que foda, mas eu acho que todo mundo tem um por aí. E a pessoa da minha família está compartilhando uma corrente logo depois que a China falou que os casos pararam. Olha só a retórica, que na verdade, olha como que isso é bizarro. Tá vendo? Como eu falei que era tudo uma conspiração, a China fabricou um vírus com a vacina pronta, esperou todo mundo se fuder, resolver seu problema e vai deixar todo mundo na merda. E isso tá rolando já. Vocês vão ver nos próximos dias que vai começar essa história, essa narrativa a acontecer. E vai como vender a vacina pra ficar rica. E qualquer bosta. Talvez eles pensem que nem vai... por que eles não dão a vacina então? Porque eles querem que todo mundo se foda mesmo. Então está começando essa história exatamente porque a China já começou a controlar, né? Mas os caras não pensam a quantidade de pessoas que morreram lá, não pensam também aqui, que já divulgaram alguns dados lá de investimento ativo lá, estava 7,9% em 2018, caiu 24%, agora em janeiro e fevereiro. A produção industrial está negativa 13,5% lá na China. As vendas no varejo caiu 20%. Você vai começar uma estratégia dessa por Wuhan, que é uma cidade industrial, que os caras do The Economist chamam de uma Detroit chinesa, por ter parque industrial. É um absurdo, né? Tipo assim, Não, imagina assim, eu vou fazer um vírus pra mim fazer com a vacina pronto. Mas por que diabos eu vou lançar ele no meu país, né, cara? Por que não tem um chinês indo no avião pros Estados Unidos com esse vírus? Não faz o menor sentido, porra. Por que eu vou lançar no meu país? E eles passaram um mês pra disfarçar, lá, né? Pra disfarçar, eu vou matar uma galera aqui só pra disfarçar. O pior dessa teoria toda, assim, que isso aí acaba impossibilitando um pouco as pessoas de observar a China como um exemplo de combate também ao coronavírus, né? Porque vai ficar assim, a China isso é conspiracionista. Mas a China foi a única que conseguiu conter até agora novos casos. Não se tem mais novos casos internos. Sim, e para o bolsonarismo, esse é exatamente o que comprova a tese de que tudo foi culpa da China. Porque eles conseguiram controlar muito fácil. Como é que pode? Conseguiu muito fácil, então vocês se criaram e a gente vai ficar se fudendo aqui, nossos mercados diluindo e vocês vão ficar de boa. Cara, é isso. E outra coisa, toda essa assimetria de informação só é possível, assim, eu não lembro quando é que foi a última pandemia, a última crise muito forte, assim, mas hoje a gente tem, nunca tivemos tanta capacidade de mídia, e quando eu falo mídia não é só mídia televisiva, redes sociais, a gente nunca teve tanta cobertura em tempo real por qualquer pessoa que pode falar qualquer merda a qualquer momento, em meio a um surto, a uma pandemia. Né? Falando merda. Pra comprovar. Então isso também tem muita influência. É muito difícil você controlar a verdade, se é que ela existe ainda, tipo, no meio desse, né? Então vai sempre a partir de... A gente tá num momento que vai ser muito difícil confrontar essas narrativas bizarras aí. Eu já vi... Fala, Rodrigo. Ou eu? Pode falar isso. isso. Eu pensei que eu ia perguntar alguma coisa. Não sei. Pode ser você. E Pablo, primeiro, depois eu vou? Pode ir. Cara, tentando responder mais tua pergunta, né? Porque eu acho que teve coisas mais concretas, né? Houve coisas mais concretas. A gente falou dessa coisa de que a fake news tem um viés de confirmação, mas eu acho que o que vai acontecendo é que o cachorrinho lá do meme que pega fogo, ele tá queimando já, entendeu? Então, não tem mais como o cachorrinho ficar tomando café na casa pegando fogo, porque já tá queimando ele, entendeu? E a sensação que dá... Eu acho que tem duas coisas que são três coisas que eu acho que são fundamentais nessa história, que é
Primeira é a política econômica ter dado um giro no mundo inteiro, né? Assim, de alguma maneira, né? É você ter um alicerce, que era o Guedes, agora tendo que fazer medidas de outro tipo, tendo que abrir mão da meta fiscal, né? Que é uma coisa simbolicamente muito, muito forte, né? Muito forte. É você ter economistas liberais, porque até no Twitter, até semana passada, até 15 dias atrás, tinha uma discussão sobre o teto de gastos da emenda constitucional, na época do Temer. Thiago, travou. Economistas Não liberais... te ouvindo. Voltou. Voltou? O Voltou teto de agora. gasto acabou. O teto de gasto não foi só a meta fiscal derrubada que vai ser derrubada com o decreto de calamidade pública aprovado no Congresso, que vai acontecer. Não é só isso, que já é muito. É o teto de gastos sendo completamente massacrado por economistas que defenderam ele por anos. Sim, Thiago, mas Isso mas o coronavírus ele serve como uma carapuça para isso tudo, né? Como uma justificativa plausível. Ele é uma justificativa, mas veja Não, que... não plausível, né? Mas eles vão usar como justificativa de todos os fracassos e todas as transformações de política. Pronto, mas ok, Sim, mas... vai ser usado, mas veja, o liberalismo, né, ou o neoliberalismo, ele não sai da mesma maneira que ele entrou. Sim. Ele sai abalado, ele sai desgastado, ele sai com o Macron dizendo, fazendo uma afirmação o Macron, né, Macron, fazendo uma afirmação de longo alcance, mais ampla do que a crise, dizendo que nós estamos, é quase aspas isso, certo? Ele dizendo, olha, nós estamos percebendo que toda a nossa estrutura de bem-estar social era de fato fundamental, nós precisamos mantê-la. Entende? Isso impacta, né? Isso muda o ponto em que a argumentação estava. Quando a Mônica De Bolle faz uma postagem no Twitter dizendo que o teto de gasto morreu, cara, o debate não, mesmo depois da pandemia, o debate não volta para o mesmo lugar. Tiago, mas o que está antes disso? O que está antes dessa mudança? Mudou o eixo. Pablo. O debate mudou o eixo. Eu não entendi. Antes disso, o quê? O que está antes dessa mudança? O que é o coronavírus? Eu não sei, assim. Porque assim, essa metáfora do cachorrinho pegando fogo, quando vocês falaram primeiro, eu imaginei a gente, né? Pegando fogo, porque a gente pode morrer, né? Deixa o fogo pegar aí. Aí é quando o fogo chega em quem que a coisa muda, né? Porque já chegou em todo mundo, né? Mas assim, eu acho que virtualmente todo mundo pode morrer, tá entendendo? O que fica o que E a morte virtual, né, até mais forte. Não, tô brincando. Pode continuar. Não, vocês estão conseguindo acompanhar, assim, tipo, pode morrer muita gente, pode morrer quase todo mundo. Quem é que não pode morrer e que faz mudar essa postura política, tá entendendo? Não, eu acho que é uma coisa que vai afetar todo mundo. Eu acho que nesse sentido eu não faço recortes maiores, porque eu acho que é a universalização da potência da morte mesmo, entendeu? Tá, realmente, mas assim, vamos dar um parênteses, vamos esquecer um pouco a base do bolsonarismo por uns segundos e vamos pensar no empresariado, na elite, no agronegócio, né? O agronegócio certamente está puto por causa do desconforto com a China, né? Certamente, né? O principal exportador do Brasil vai ter um crescimento negativo no próximo ano. O que é que o agronegócio está pensando disso, né? Isso será que já não deixa insustentável as bases do bolsonarismo por si só? Acho que não por si. Eu acho que a política econômica como um todo entrou em xeque. Eu acho que a política como um todo... Assim, o primeiro discurso do Guedes foi: as reformas são a solução para o coronavírus. Isso foi o que ele falou no primeiro dia. A cara de pau foi desse nível. Eu vou fazer reforma administrativa, tributária, aprovar a PEC da emergência e nós vamos superar o vírus assim. No outro dia, o Rodrigo Maia disse: cara, isso aqui não é brincadeira, não. Tem que ter medida para ontem. Sim. Isso, na verdade, depois do Trump mostra... ter decretado estado de calamidade. Mas vai, pode continuar. Não, com relação à política econômica, eu queria comentar que... Não decretou ainda, vai para o Congresso, mas entrou no bojo, né? Mas essa é a intenção dele, né? Ele mudou. O Trump também tinha uma posição, né, dizendo que era histeria e tal, mas o Trump mudou o tom antes das manifestações dia 15 e antes dessa semana. E mesmo assim o Bolsonaro manteve o tom dele, né? Tá mudando mais agora. Ele tem um parafusinho a mais. Um parafuso.
E nem Ele só tem a economia mais importante dele nas costas dele, né? Então, assim, pelo menos o cu dele é o mais mirado do mundo, né? O Bolsonaro, ele é só um louco que só fica enchendo o saco aqui mesmo. O Trump, ele enche o saco de muito mais gente. Ele tem mais reguladores da sua loucura, né? Assim. Exato, ele tem mais, exatamente. E eu acho que mais bem assessorado também, né? Pelo menos eu espero, porque se os Estados Unidos se fuder, gente, vai ser bom pra gente não. Ele não tem os filhos que o Bolsonaro tem. Mas assim, sobre a política econômica, eu acho que tu tá bem certo aí, Thiago, porque vai ter uma mudança muito grande e uma perda de credibilidade muito grande do discurso liberal que foi eleito, digamos assim, né? Porque dentro do liberalismo você tem as pessoas que são, como é que eu posso dizer? Elas entendem quando pode funcionar, que na minha opinião é questionável, mas assim, tem os liberais que falam assim, olha, liberal funciona quando a gente está em nível tanto de emprego, e é nesse momento que você tem que tirar algumas amarras do governo e fazer mais. Tem uma linha que fala nesse sentido. E tem a outra, que é o Guedes, que é Chicago Boy, que é assim, o governo foda-se, não tem. Só que eles esquecem que o único agente econômico de qualquer nação que tem o poder de ser, digamos assim, universal, suas ações, principalmente em época de crise, é o governo. E o neoliberalismo não só causa crises, né, como ele também não resolve. Então, a nossa expectativa que foi eleita foi, todo mundo achava que o problema foi o PT que afundou o país. O PT fez merda, a política econômica foi desastrosa no final, ok, mas assim, não é só por isso, entende? Então a galera tava achando assim, não, o Guedes vai entrar, vai fazer as reformas que nunca ninguém fez, vai fazer aquilo que nunca ninguém fez e vai resolver, porque o problema era só o PT. Agora, as pessoas estão podendo ver que não é só isso, cara. É assim, se a China se fuder, não importa se é PT ou Bolsonaro, a gente vai ter perda de exportação. Mas assim, eu acho que desculpa, Maurílio, acho que o suporte forte, assim, do bolsonarismo não é a ideologia neoliberal. Né? Tipo, quem é que foi pra manifestações do 15 de março lá do Bolsonaro? Não, isso sim, eu tava entrando... Não, pelo contrário, né? Talvez foram os que não foram, né? Não. Talvez foram os que estivessem muito em casa com o bolsonarismo. Né? Sim, não, concordo contigo. Eu tava indo por outra linha aqui, só pra gente fechar esse raciocínio do Thiago aí, mas concordo contigo que tem essa diferença. Tem a galera que é Guedes, que é mais Guedes que Bolsonaro, no caso. E mesmo essa galera que é mais Guedes do que Bolsonaro, falando necessariamente na visão econômica aí, também está questionando a capacidade dele de perceber crises, né? Mônica De Bolle, como você falou aí, inclusive tem um podcast bem bacana dela falando com o Samuel Pessoa, que é outro liberal aí da FGV, sobre isso. Ela está ciente que a crise é sem precedentes e que não existe livre mercado que vai regular. Pelo contrário, no momento de crise, assim, o sentimento individual ele tende a prevalecer ao coletivo, né? Então, isso é uma falha de mercado que só o governo pode resolver. Só com medidas do governo que pode resolver essa falha de mercado. Se não, a gente vai ter muito peso morto no mercado. Tipo, aumenta o preço, falta produto, falta para quem precisa, ou quem quer comprar, compra muito menos num preço muito maior. Mas assim, a direita, o que eu queria dizer também com essa questão neoliberal, Maurílio, é que assim, a direita pode abandonar o neoliberalismo e adquirir um caráter mais fascista, né? Mais conservador, mais de intervenção no Estado. Pode. O meu ponto é que isso não vai salvar, não vai resolver o problema do país, por isso que eu acho que não vai vender tão cedo esse papo. A não ser que eu esteja subestimando muito. Né? Germano, tentando dar um certo lugar para isso, eu tava colocando isso como uma peça, porque eu acho que é uma peça, não deixa de ser uma peça, entendeu? É tipo assim, existem fissuras. Eu acho que o que tem que ser visto são fissuras, porque o meu argumento é o seguinte. Estão me ouvindo? Sim. O meu argumento é o seguinte, cara, eu acho que assim, eu vi muita gente falando, caiu, não caiu e tal, né? O que eu acho, Bolsonaro caiu, acabou com Bolsonaro, né? Tal, rolou muita coisa desse tipo. O que eu acho que é mais acertado é dizer o seguinte, nós entramos em outra fase, entendeu? Nós estamos em outra fase. Eu acho que isso é razoável de se dizer. O governo não está mais na mesma condição que ele estava, que era aqueles 30 gosta, 30 regular, 30 não gosta. Eu acho que entrou em outra etapa. Uma parte disso tem a ver com, né, um problema econômico, né? O deslocamento do debate econômico é um ponto disso.
Mas a incapacidade dele de gerenciar a crise, sem dúvida, é mais importante do que isso. A ideia de que as pessoas olham para eles e veem como... Cara, você vê aquela entrevista coletiva, né? Você tem a sensação de que são crianças atrapalhando os adultos de trabalhar. Na verdade, esse foi exatamente o comentário na rádio da Globo, assim que terminou a entrevista, foi o comentário da jornalista, que eu não me foge o nome. Foi exatamente esse comentário. Mas o ministro da Saúde, que parecia razoável, já não parecia mais depois. Ele falou que a Coreia do Sul tem 4 milhões de pessoas. Sim. Tem 51, porra. Tem 51, entendeu? E era o que a gente estava colocando como quem vai salvar a crise, graças a Deus, ser o ministro da Saúde, né? É o ministro que salva, é o ministro que não é Weintraub, é o ministro que não é... Que não eu tenho uma coisa muito séria para falar pra vocês. Eu acho que o Bolsonaro ele não tá com coronavírus, mas ele transmite algum outro vírus dessa galera que é mais fatal ainda, que pode matar mais gente, que é a burrice. Porque eu acho que tá contaminando, velho. Ele enquadrou o cara, pô. Ele enquadrou total o cara, né, velho? Agora, assim, meu último argumento, eu só queria terminar o argumento porque, assim, pra mim o sinal maior... Estão me ouvindo? Tô. Sim. Pra mim o sinal maior é o seguinte, o Bolsonaro, não sei se vocês repararam, ele fez uma postagem no Twitter, depois do panelar... Agora cortou. Agora não vai renunciar. Agora voltou. Volta. Depois do panelaço... Ele fala que não vai renunciar, praticamente, em outras palavras. Eu não vou abandonar meu povo, certo? Uhum. Aquilo é o famoso sentiu. Galvão, diga, Tino. Sentiu. É aquele recibo, sabe? Aquele recibão. Eu ia dormir com dúvidas. Será que o panelaço chegou aqui realmente, como estão falando, aqui nos bairros tal, na base do Bolsonaro, que votava nele? Será? Aí eu ia dormir com essa dúvida até eu abrir o Twitter, que aí ele passou o recibo, né? Então, assim, o Olavo também fez postagens importantes, mas o Olavo é tão maluco que ele faz aquilo ali com frequência. Então, é difícil usar como termômetro, porque ali é um nível de insanidade, de patologia muito, muito elevado. Mas o Olavo, ele transmite outro vírus pela internet também. Ali não é. Ali, eu acho que ele criou o vírus, ele transmite pelo canal dele no YouTube. Ele faz o Bolsonaro parecer moderado, né, cara? Exatamente. Então, assim, quando ele fala isso, ele diz: a minha renúncia está em jogo, né? Assim, o meu cargo está em jogo, a ponto de que eu preciso responder ao fato de que estão, né, pedindo minha cabeça. Ele anuncia na esfera pública que o cargo dele está em jogo. Isso é uma coisa que, para mim, coloca em outro patamar. Assim, você vê um presidente falar que não vai renunciar, pegue na história do Brasil. Isso só acontece em situações mais ou menos limite. Né? Mais ou menos limite. Quando ele precisou falar, né? Tipo, até ele não precisar falar, significa que não era algo relevante politicamente para ele. Talvez, na cabeça dele, a manifestação do dia 15 fosse justamente criar uma blindagem contra, né, o processo de crise do coronavírus, né? Mas aí eu acho que o tiro saiu pela culatra, né? Aí entram vários perigos. Eu vou só concluir um raciocínio. Se eu estiver falando demais, vocês podem dizer na hora, viu? Porque eu tenho esse problema. Eu não vou dizer, vou deixar que você... Não, tá... né, mano? Você é a pessoa para fazer isso. Nossos ouvintes vão falar... Eu só quero completar um argumento. Portugal decretou estado de emergência. Cara, eu não vejo saída para o Brasil a não ser... Se você escuta o que os especialistas estão falando, você pensa, quem não está testando como a Coreia do Sul e a China testaram, principalmente a Coreia do Sul, que era drive-thru e com cotonete na boca, e resultado no aplicativo em 3 horas e quarentena imediata, quem não faz isso, e quem tem um sistema de saúde como o Brasil, cara, vai precisar lockdown, vai precisar trancar negado em casa. Porque vai precisar. Porque vai. Porque sim. E aí, cara, a gente entra numa questão muito dramática, porque a gente fica numa situação em que esse governo parece não querer fazer isso, porque você vê a entrevista do ministro da Saúde agora há pouco, é só água, é só dizendo para as pessoas ficarem em casa, o que não é nada. É muito diferente da entrevista do governador do Ceará, do Pernambuco, que dizem que vão fechar os bares, que dizem que vão suspender cinema, que dizem que vão fechar shopping, que dizem que vão suspender barraca de praia, não pode abrir, que dizem que vai acontecer aqui. É muito diferente. Então... Opa, travou aí de novo. É necessário, porque as pessoas, para se cuidarem, para terem o direito de se cuidarem, precisam ser desobrigadas de trabalhar, porque senão o cara vai continuar tendo que bater ponto na empresa e ele não pode se cuidar.
E aí a coisa continua. Só que se esse governo, de um lado, se ele não faz, nós estamos fodidos porque nosso sistema de saúde não suporta. Se ele faz, nós estamos com uma situação de estado de exceção, né, sanitário, de alguma maneira, com um governo de viés autoritário. Né? Lá em Portugal, eu confio que o primeiro-ministro lá, social-democrata, vai manter a democracia depois disso. O Bolsonaro, eu não sei como é que ele vai usar tudo isso com o governo em crise. Se isso vai virar um estado de sítio indefinido. A questão né? é se ele tem base para isso. Arruda, E a questão é se ele faz isso precisando de base ou não, e o que acontece se ele fizer sem base. Deixa eu fazer uma pergunta, então, que eu acho que eu queria ouvir. Deixa eu perguntar também se o... É porque assim, a ideia que eu tinha de fazer era 1 hora, a gente bateu 1 hora agora. Eu queria, antes de também tentar encaminhar assim pra gente encerrar, ver aí se o Ruiz, o Tiggs ou o Pablo também não queria colocar alguma coisa pra gente dar uma dinamizada aí. Então, até queria colocar um paralelo aí. Eu acho que na questão aí do apoio a Bolsonaro, assim, historicamente, em tempo de crise, o apoio ao presidente cai muito rápido. E eu acho que ainda que tenha uma base aí que seja praticamente racional, não tem força e a incapacidade de gerenciamento de crise do Bolsonaro vai deteriorar essa força muito rápido. E até na colocação aí que estava o Thiago e o Mauricio falando sobre a parte mais econômica e política também dessa questão do coronavírus, nos Estados Unidos, a gente teve aí tem um dado aí bacana que é que 20% mais ou menos aproximado aí dos americanos já perderam o emprego ou tiveram que reduzir a jornada de trabalho, né, o que significa receber menos. Então isso na maior potência econômica e científica do mundo, né? E a promessa do Trump é que isso não aconteceria, né? Isso. Quando eles se deram conta que estavam no meio do caos, já estava tarde demais. Então lá o negócio pegou. E eu acho que isso tem muito a mostrar aí pra gente, né? E vai afetar bastante a fase que a gente vai entrar justamente da percepção da população e de qual que são essas ideias liberais, né? O que afeta na linha aí da declaração do Macron também. Então acho que essa base liberalista vai ter uma fissura bem grande nesses próximos tempos. Gente, eu não queria estender muito, assim, de 1 hora. Engerim, eu posso fazer uma pergunta, então, porque eu queria muito saber a percepção de vocês sobre isso, porque eu acho que vai fechar o ponto. Vocês falaram sobre... Posso pedir... eu queria pedir uns 3 minutinhos pra gente tentar encerrar pra cada um, pode ser? Só pra gente não parar muito... porque assim, na verdade, a ideia era pra ser um piloto, né? Um teste, né? Depois a gente vai conversar um pouco sobre o que é que vocês acharam, o que é que dá pra gente mudar. Daí eu não queria muito sair desse tempo de 1 hora, assim, pra gente conseguir fazer uma avaliação do que é esse programa se for 1 hora. Entendeu? Tranquilo, velho. Vamos encerrar em 3 minutos cada um, por favor. Tá. Eu vou fazer uma pergunta direta, então. A gente não falou aqui da questão do exército, né? Algum de vocês tem a percepção, já que a gente tá falando em apoio e base, vocês acham que o Bolsonaro ainda tem tanto apoio e do exército assim para ele ter poder para implementar uma ditadura após a crise, digamos assim, já que entrou nessa discussão, né? Porque isso me preocupa também. Eu não sei responder de verdade, eu não estou acompanhando e não sei o que está acontecendo por trás. Mas, por exemplo, o general Heleno pegou o coronavírus, o que é que ele pensa do Bolsonaro achar que é brincadeira? O Mourão não tem se pronunciado tanto assim sobre algumas coisas, apoiando tanto claramente, pelo menos eu não tenho visto. Será que, passada a crise, seria essa a única alternativa do Bolsonaro, né? Tipo, impor algum regime? E será que ele terá, ao final, esse poder? Ou será que, na verdade, poderia haver esse descolamento desse apoio da parte do exército, assim? Eu queria saber de vocês. Velho, eu acho assim, na minha bolha, eu acho que ele tem o apoio dos militares mais em número do que em... Como é que eu digo assim? Em força de ter uma base, sabe? Eu acho que ele, das patentes altas aí, como o general Heleno, como o Mourão, gente que é militar, que é mais importante hoje, ele já tá perdendo credibilidade. Mas da massa militar, assim, policial, militar,
a maioria ainda ele tem o apoio, sabe? Eu acho que se ele convocasse essa galera pra ir pra rua, fazer um movimento, ele teria força. Gente, Mas eu sei que assim, essa é a o minha visão. raciocínio, para concluir, tá, tem muitas questões, mas mesmo assim eu vou passar pra gente tentar concluir. Pode ser, acho que o Maurílio já foi, o Thiago foi, pode ser Pablo, Thiago, Ruiz, tentando tentar respeitando esses 3 minutinhos. Ah, cara Sim. chato, velho. Ah, gente, Tu quer jogar código, eu sei. eu vou tentar fazer rapidinho, mas o negócio é complexo, assim, me incomoda muito, não só porque eu sou biólogo, assim, né, que eu trago tento trazer essa perspectiva, assim, de crise planetária, né, e quando vocês falam a crise passar, eu insisto na leitura de que o coronavírus e a crise da democracia é um teaser do que a gente vai experimentar em pouquíssimos anos, tá entendendo? É um sistema, é uma forma de reprodução da vida que não pode mais, não vai ter mais condição de acontecer, né? E aí essa questão do militarismo, né, das forças armadas, para mim são coringas, assim, tanto faz, né, o que eles pensam e o poder que eles empenham, porque eles respondem a um poder econômico, né? A galera faz guerra, gasta dinheiro, grana, né, ganha dinheiro gastando, né? Então faz a roda girar dessa forma. Acho que me interessa muito mais fazer essa leitura do que a gente está vivendo agora. Assim, claro que a gente se preocupa com a classe trabalhadora, o que as pessoas estão, parentes nossos estão se contaminando, doenças físicas e mentais, assim, né? Como é que a galera está vivenciando tudo isso. Mas acho que o que esse momento traz à tona, né? Tipo, a galera super consciente, né? Tipo, os funcionários, sei lá, poucamente instruídos, com muito mais responsabilidade, muito mais compreensão, uma leitura muito mais sóbria do que fazer do que seus chefes, tá entendendo? Então, é uma percepção que eu tô tendo, assim, me preocupa que o debate ele fique nessa esfera política, econômica, da mudança dos atores, e a gente perca um pouco esse ponto do que tá se configurando, né? Assim, a gente vai substituir essa galera por aí, né? quem? Não, a gente vai substituir essa galera por quem, tá entendendo? Não vejo um outro modelo se estabelecer. Tá, quando a coisa começar a voltar a trilha. Não, a gente vai... só para tentar finalizar essa ideia, a leitura que a gente tem desde desse momento de debate lá de 2012, da Rio Mais 20, é de que a gente não pode mais crescer. A economia não pode mais expandir, porque o sistema, a base material de recursos não suporta, tá entendendo? E aí, o que vai colocar? Qual é o modelo socialista que tem aí para colocar em contraponto? Ou as alternativas anticapitalistas, tá entendendo? Desculpa ter que pedir pra você concluir. Só isso, mas é só essa que eu não queria sair da conversa sem deixar essa inquietação aí, beleza. Não, tá certo. Show. Próximo episódio aí, Germano, já temos o fio aí. Faltou só o Ruiz e o Arruda aí. Vocês querem dar um fechamento em 3 minutos? Vai lá, Arruda. Então eu vou. 3 minutos. Não, quando eu falei do... 3 minutos. Conclua. Quando eu falei do dilema, né? Porque a situação exige medidas excepcionais. Então, a pandemia exige medidas excepcionais, né? Só que você está numa situação em que você precisa de medidas excepcionais de um governo de viés autoritário. Esse dilema se coloca. E aí eu não estava falando exatamente, né, ali, antes ainda de falar das condições para ele fazer isso, né? Mas acho que com o Bolsonaro, um golpe sempre é um risco, né? E quanto mais o governo dele entra em crise, um golpe, uma situação atípica sempre pode emergir pelo próprio, né, temperamento dele e pela própria natureza do grupo político dele. Né? Sobre os militares, eu acho que eles ainda estão com o Bolsonaro, né? Eu acho que é uma incógnita. O processo é que vai dizer em que medida eles vão sustentar, vai depender do que o Bolsonaro fizer, mas eu tendo a achar que ele vai manter apoio, até porque ele corporativamente sustenta esse bloco, isso é importante, né? Então, é claro que os desdobramentos podem levar a uma rachadura maior com esse segmento, mas tem que ver que proporção vai ser essa rachadura e como se distribui como se distribuiria esse outro capital político. Agora, por hora, eu acho que ele ainda está sustentado, apesar do que o Mourão falou sobre a declaração do Dudu, né? Do Dudu. Dudu.
e tal, embora tenha aquela pontuação, me parece que o Bolsonaro ainda encontra esse ponto de apoio. Eu acho, na verdade, que o governo do Bolsonaro ainda é mais paramilitar do que militar, né? Mais miliciano do que militar. Né? Mas isso não faz... Desculpa, Roda. Isso não faz... Pronto, vou terminar. Isso não faz com que isso não quer dizer que ele ainda não encontre apoio no segmento estritamente militar. Mas e concordo aí com a preocupação do Pablo, que é mais ampla, né? E aí vai longe. Sim. Acho que só o Ruiz, é isso que faltou? Então, Valeu. eu concordei com essa preocupação do Pablo e acho que é isso que vai pautar muito daqui para frente a política, a economia. Na política e a economia não vão dar as cartas que a população vai reagir, né, que o mundo vai reagir. Acho que o mundo vai reagir e a população e a política e a economia vão ter que se adaptar a essas novas condições aí, especialmente do coronavírus aí, que vai revelar muita coisa. Acho que militarmente assim o governo do Bolsonaro não tem essa força toda. E eu tô esperando aí pra ver os próximos episódios. Acho que a gente tá no trailer do Uma Noite de Crime, né? Um trailer do Satanás aí. Vamos ver o que vai acontecer aqui pra frente. O cachorrinho é um Cérbero, né? Gente, eu queria agradecer a todo mundo, sim, de verdade. Aos nossos 9 espectadores que estão assistindo. Alguns talvez sejam vocês, né, que deixaram aí o tweet ligado. Então agradeço vocês também por estar dando opinião pra gente. Tá valendo. De qualquer forma, tá gravado, assim, né? Eu vou pedir a ajuda de vocês, inclusive, para fazer uma revisão desse modelo aqui. Enfim, quem tá assistindo, eu queria agradecer. Eu vou deixar só um link do artigo de opinião, já que a pergunta do Maurílio foi sobre a questão do apoio dos militares. Eu não vou nem me aprofundar muito nele, não. Eu vou deixar no chat do tweet aí, ó. Que é um artigo de opinião sobre a sugestão de ato na porta dos quartéis pós-ato do dia 15, né? Então, aparentemente, houve essa especulação aí, né, no boca a boca aí do bolsonarismo, e pegou muitos militares de surpresa, né? E o artigo de opinião aqui, óbvio que, assim, é um artigo de opinião, né? A gente não vai validar a verdade a partir dele. Ele fala que o apoio mais forte mesmo do bolsonarismo é mais na polícia, né? E no bombeiro existe também no setor militar, mas que a base forte mesmo, ela tá mais nesses setores da polícia. Então eu queria agradecer de novo, gente. Eu estou encerrando a transmissão agora. E é isso. É nóis. Um grande Valeu, abraço. gente. Tamo junto. Falou. Valeu, pessoal. Valeu.